Erros comuns em conversas de bate-papo. Observe bem e não erre mais. Boa tarde, chefe. Bem, vocativo deve ser separado por vírgula. Portanto, boa tarde, vírgula, chefe. E cuidado, o boa tarde é sem hífen, porque expressa uma saudação. É a mesma coisa que você fala, por exemplo, quando chega numa padaria. Boa tarde, padeiro. Bom dia, padeiro. Boa noite, vizinho. Isso é uma saudação. Então, neste caso, é o boa tarde sem hífen. Mas cuidado, pode existir com hífen. É o exemplo 2. Espero que tenha um bom dia. É um bom dia substantivado. Toda vez que a expressão bom dia vier acompanhado de um artigo, seja ele definido ou indefinido, você deve utilizar o hífen. Portanto, espero que tenha um bom dia com o hífen. Terceiro exemplo, bem-vindo. O prefixo bem sempre com hífen. Por exemplo, bem-humorado, bem-aventurado. Em todos os casos devem utilizar o hífen. Existe um caso onde o bem-vindo não tem hífen, é quando o bem-vindo é o nome de alguém. Por exemplo, o senhor bem-vindo. Aí neste caso, o bem-vindo, como é o nome de alguém, é grafado tudo junto com N. O senhor bem-vindo. Quarto exemplo, a reunião será às 19 horas. Tem horas no meio? Então eu já sei, aqui deve existir crase. E cuidado, a sigla de horas não é o H maiúsculo, é somente o H minúsculo, portanto 19H, não precisa enfeitar, 19H minúsculo. Quinto exemplo, cheguei há muito tempo. Bem, o verbo chegar, neste caso, cheguei, indica passado. Se indica passado, tem que utilizar o A com H. O A sem o H seria futuro. É cheguei há muito tempo. É o jeito certo de falar ou escrever. Cheguei em casa. Esse muita gente erra. O verbo chegar, ele rege a preposição a, não a preposição em. Apesar de muita gente falar cheguei em casa, quanto à norma culta, não é a forma correta. A forma correta seria cheguei a casa. E neste caso sem crase, porque a casa é sua. Agora, quando você especificar a casa, aí não. Aí você deve utilizar a crase. Cheguei à casa dos meus avós. Eu estou especificando qual foi a casa que eu cheguei. Não foi a minha, foi a dos meus avós. Portanto, neste caso, eu devo utilizar o acento grave de crase. Oitavo exemplo. Hoje é dia 5/9/2025. Esse muita gente confunde. Mas cuidado, você nunca deve utilizar o 0 se os números for até menor que 10. 1, 2, 3, 4, até o 9. Você deve retirar o 0. Escreve mesmo só o número. Portanto, 5/9/2025. E mais outro detalhe. Se você for especificar o mês, sempre com inicial minúscula. 5 de setembro. A não ser que setembro venha no início da frase. Interessante, né? Gostou dessas dicas? Portanto, salva, compartilha, envia para os amigos, printa. Não é mais.